informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Leandro Bolles. Com B de Bola, B de Bandeirantes, um grande e forte abraço a você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. É o Nossa Área que está começando. Vamos juntos até as 12 horas com muito esporte, muita opinião para você. Vamos falar tudo sobre a vitória da Macaca ontem, 2-0 diante do Botafogo. Foi a primeira vitória da Ponte na Série B. E tudo sobre o Guarani, o Bugre, que busca manter 100% de aproveitamento na Série B, logo mais às 19 horas, contra o Juventude em Caxias do Sul. A partir de agora você pode participar e interagir conosco, lembrando que no Nossa Área, apenas mensagens de texto, mensagens curtas, através do 19 971021493. 971021493. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 e também para Ribeirão Preto na faixa estendida 85.3. Também no YouTube com imagens da nossa equipe, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Nesta quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Agora são 11 da manhã, mais 34 minutos. E vamos aos principais destaques, aos assuntos do Nossa Área, porque se derrubar, você já sabe, é pênalti. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. É o primeiro Nossa Área, faz parte. Muito obrigado à nossa equipe técnica. Podendo assumir a liderança da Série B, o Guarani enfrenta o Juventude hoje às 19 horas no estádio Alfredo Jaconi. Equipe gaúcha soma 3 derrotas nas 3 primeiras rodadas. Goleiro Tony é desfalque confirmado, dando vaga para Pegorari. Já o meia Regis, o volante Matheus Barbosa e o atacante Bruninho treinaram normalmente e viajaram com a delegação. Caso decida poupar Matheus Barbosa, Bruno Pivetti pode iniciar com Alvarinho no meio-campo. Na Ponte, a Ponte Preta derrota o Botafogo por 2-0 e conquista a primeira vitória na Série B. Mailton e Felipinho marcaram os gols do triunfo da Macaca. Com os 3 pontos, a Ponte Preta respira na competição e fica na 11ª colocação momentaneamente. Para o próximo duelo, Jean Carlos e Fábio Sanches preocupam, mas comissão espera pelos retornos de Elvis e Leonaldi, além de Gé e Matheus Jesus, que cumpriram suspensão. Outros assuntos relacionados ao mundo da bola. Presidente do Corinthians, Duílio Alves, dá razão a protestos da torcida do Corinthians e explica a escolha por Luxemburgo. Abre aspas. Comando forte. Fecha aspas. Timão perdeu por 2-1 para o Independente Del Valle do Equador ontem e tem a situação difícil na tabela na Copa Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, São Paulo e Santos não venceram os seus compromissos. Tricolor ficou no empate sem gols contra o Tolima jogando na Colômbia, mas mesmo assim segue na liderança. Já o Peixe perdeu para o News Old Boys por 1-0 com gol no final do jogo e se complicou no grupo E. Ambos jogaram fora de casa. E um destaque do mundo da bola, um destaque internacional. Bellingham, destaque do Borussia Dortmund e da seleção inglesa,
escolhe, entre aspas, Real Madrid. E transferência com o clube espanhol se aproxima. Manchester City e Liverpool se retiram das negociações. Olha, antes do intervalo comercial, eu quero dizer para você que vem aí o Derby Campineiro, muita história, tradição, rivalidade, frente a frente, Ponte Preta e Guarani, um dos maiores clássicos do Brasil. É o confronto de número 205. Será dia 21 de maio, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A história, a rivalidade, os gols, os números dos confrontos, os personagens das disputas, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo Derby 205, com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli. E você já sabe, Derby é muito mais Derby aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento IGA Atacado. Produtos no atacado e no varejo, ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga o IGA no Facebook e no Instagram. @IGA Atacado Oficial. E Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. O WhatsApp é o 995450320. 995450320. Agora são 11 da manhã, mais 37 minutos. Rádio Bandeirantes. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no IGA Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, hoje ao vivo, 11 da manhã, mais 39 minutos, destacando o início da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A rodada que começou na segunda-feira, empate por 1-1 entre Londrina e Criciúma. Ontem, majestoso, vitória da Ponte, 2 para Macaca, 0 para Botafogo. Tivemos ontem também um empate sem gols entre CRB e Sampaio Correia. E o Atlético Goianiense de virada venceu a Chapecoense por 2-1. Hoje, 19 horas, transmissão de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes, tem Juventude e Guarani. No mesmo horário, duelo paulista entre Mirassol e Novo Horizontino. Também às 7, Ituano e ABC. 9h15, atenção para o horário, 9h15, Avaí e Vila Nova. Amanhã o fechamento da rodada, 19 horas, Ceará e Vitória. Aliás, amanhã não, amanhã tem final da Copa do Nordeste, o apresentador está um tanto quanto maluco. Os jogos envolvendo o Ceará Sport só na outra semana, porque Ceará Sport vão disputar hoje a decisão da Copa do Nordeste. Então Ceará e Vitória ficou para o dia 10, assim como Sport e Tombense também dia 10. Neste momento, Criciúma lidera 10 pontos, Vitória tem 9, Guarani tem 9, Botafogo 9. Vitória e Guarani ainda não jogaram. Bugre joga hoje e o Vitória, por esta rodada, só no outro fim de semana. Ou seja, se o Guarani vencer, ele se torna líder isolado da Série B. Depois aparecem Atlético Goianiense com 8, Mirassol 6, Vila Nova 6, Chapecoense 4, Tombense 4, Novo Horizontino 4. A Ponte Preta é a 11ª colocada com 4 pontos. Também 4 pontos, já jogou o Londrina, é o 12º colocado. O Ituano 13º com 3, o Avaí o 14º com 3 pontos. O Ceará, próximo adversário da Ponte, ocupa a 15ª colocação com 3 pontos. Sampaio Correia é o 16º com 2. Na zona do rebaixamento, o Sport tem apenas 1 ponto, mas apenas uma partida realizada. O CRB é o 18º também com 1 ponto. Juventude, adversário do Bugre hoje, e ABC ainda não pontuaram no Campeonato Brasileiro da Série B. E aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo, destacando a vitória da Ponte ontem à noite no estádio Moisés Lucarelli, 2-0 diante do Botafogo. A Macaca com o Kaique França, 3 zagueiros, hein? Fábio Sanches, Matheus Silva e Edson. No intervalo, Jean Carlos entrou no lugar do Fábio Sanches e depois o Mailton entrou no lugar do Jean Carlos, que com 5 minutos do segundo tempo acabou se machucando. Na sequência, Luiz Felipe, Felipe Amaral, Felipinho, Cássio Gabriel, depois Samuel Andrade e Arthur, Pablo Diego e Eliel, depois Guipira. A equipe do técnico Felipe Moreira. Já o Botafogo de Matheus Albino, Vidal, Lucas Dias, depois Carlinhos, Márcio Silva e Jean Carlos, Guilherme Madruga, Tarek e Thomas Andrade, depois Lucas Cardoso, Osman, depois Robinho, Luiz Henrique, depois Edson Carioca e Salatiel, depois Carlos Manuel, a equipe do técnico Adilson Batista. Os gols do jogo, ambos no segundo tempo, Mailton aos 16 minutos do segundo tempo e Felipinho de cabeça aos 26. Público no Majestoso, 3.271 torcedores para uma renda de R$ 38.390. Arbitragem de Marielson Alves Silva da Bahia. Cartões amarelos, Luiz Felipe e Felipe Amaral na Ponte, Robinho e Vidal no time de Botafogo e cartão vermelho para Márcio Silva. Esta ficha técnica, terceira rodada, ou melhor, quarta rodada da Série B, vitória da Macaca, 2 para Ponte Preta, 0 para o Botafogo. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolle. Agora 11 da manhã, mais 44 minutos, já os donos da bola na tela da Band. E é o seguinte, hein? O ganhador da furadeira Uesco. Sorteio realizado ontem, terça-feira, dia 2, já que segunda foi feriado, a promoção no Instagram da Rádio Bandeirantes. Para você que ainda não segue, segue lá, @Rádio Bandeirantes Campinas. Foi a Bia Reis, a ganhadora da furadeira Uesco. Lembrando que a produção entrará em contato para confirmar a retirada do prêmio. E fique ligado, hein, que a promoção continua com mais ferramenta da Uesco no Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas. Antes das informações de Ponte Preta e Guarani, os comentários de Gleger Zorzin, vamos trazer a participação da galera através do WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Boles, parabéns pela excelente narração ontem no jogo da minha macaquinha. Ontem foi meu aniversário e só uma vez que recordo que a Ponte não ganhou nesta data. Abraços para você, é o Batata, Ponte Bretano lá de São José do Rio Preto, é verdade. Ontem até o Edu Pinheiro no plantão ressaltava parabéns ao Batata, a Ponte realmente, e obrigado pelos elogios, a Ponte fez um grande jogo no segundo tempo. Boa Boles, é uma satisfação ouvi-lo. Boles, em sua opinião, depois do jogo de ontem, Gé e Elvis perderam sua titularidade ou suas respectivas titularidades? Na minha opinião, sim, voltaria só com o Matheus Jesus. Abraços, é o Marcelo Pimentel. Olha, Marcelão, a gente tem que ressaltar sempre o que Gé e Elvis fizeram nesta temporada. O Gé foi o artilheiro da Ponte na Série 2, um jogador importantíssimo. E o próprio Elvis é uma referência, tanto é que é chamado de maestro. Para mim, não perderam a titularidade, mas precisam ficar atentos. Principalmente o Gé, né? Essa história de ficar discutindo com arbitragem, com jogadores do mesmo time, com jogadores dos times que a Ponte enfrenta, isso não é bom.
Bom dia, Boles. Bastou tirar Elvis, Gé e Matheus Jesus, o time da Ponte andou. Não sei, hein? Acabei gostando da ideia, até mesmo para os medalhões, entre aspas, perceberem que tem a quem lhes faça sombra. É o Wagner. Valeu, Wagner. Um abraço para você. Bom dia, Boles. O jogador Nicolas Careca já saiu do Guarani, é o Aguinaldo do Proença. Olha, a última informação é que ele não faz mais parte do elenco do Guarani, mas ainda, já diria o nosso grande Edu Pinheiro, não arrumou emprego. Não quero sonhar com acesso, melhor ficar na bezona do que ser gangorra. É o Valdemar da Vila Curi. Não sei se ele se refere à Ponte ou Guarani, mas está registrada a sua participação, já diria aquele narrador famoso. Bom dia, Boles. Ontem a Ponte ganhou na sorte, hein? Mas foi em campo um time confuso, mal treinado, perdido em campo. A sorte que Botafogo achou que iria ganhar sem jogar. O salto alto fez o Botafogo perder a partida. É a opinião do Tandy Negrão. Valeu, Tandy. Um abraço pra você. A Ponte Preta jogou com 6 desfalques e venceu. Então que continue jogando desfalcada. Parabéns a quem jogou. Valeu, é a opinião do Djalson. É por aí. Valeu, um abraço pra você. Bom dia, Boles, feliz com a vitória, mas ainda acho que precisamos de um treinador. Abraços, aqui é o Wilson Rocha. Valeu, Wilson. Grande abraço pra você, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Chegou até uma mensagem aqui de bom dia. Tenha um excelente dia e a certeza de que Deus está no comando de tudo. Com certeza. Muito obrigado. A mensagem aqui do Bosco Antônio Gonçalves. E para fechar, bom dia, Boles. Aqui eu já ressaltei. O Tandy já mandou aqui. Foram 3 mensagens. Valeu, Tandy. Um abraço para você. Vamos com as informações da Macaca. 11h47. Vem chegando o Vladimir Cantarino com o boletim da Ponte Preta. Oi, Boles, falando da Ponte Preta aqui na nossa área, a Ponte que conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, resultado importantíssimo, 2-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Foi uma vitória fundamental porque a equipe vinha de 3 resultados ruins, né? 2 derrotas e um empate com sabor de derrota contra a Chapecoense e também por enfrentar o Botafogo, time que vinha de 3 vitórias com 100% até então de aproveitamento no campeonato. Mais importante ainda, devido aos desfalques, 7 desfalques, teve o técnico Felipe Moreira, teve que quebrar a cabeça para montar o time da Ponte, começou no esquema com 3 zagueiros para aproveitar melhor os jogadores que tinha à sua disposição. Mailton chutando de fora da área e Felipinho de cabeça após cobrança de escanteio, fizeram os gols que deram a vitória para a equipe da Ponte Preta. Ponte agora chega a 4 pontos nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Ao final da partida, o técnico Felipe Moreira analisou o jogo e falou sobre a importância da vitória. Vamos ouvi-lo. A gente veio de 3 resultados, não tão bons, né? Ou ruins, né? 2 derrotas e um empate. Mas eu estava muito feliz e tranquilo pela evolução que o time teve. Você pegar o segundo tempo do Criciúma, a gente finalizou 18 vezes. Aí a gente evoluiu para o jogo da Chape, fizemos um baita jogo. Houve uma evolução e hoje ainda evoluímos mais. Então tem que ser esse caminho. E o ambiente, ele fica, talvez, pela derrota, alguma coisa ali, né? Mas você, no dia a dia, no trabalho, estava todo mundo alegre, todo mundo muito confiante no trabalho. Os jogadores aceitaram muito bem, né, a forma da gente jogar, da gente de trabalhar, nos abraçaram, nos entenderam bem, e aí você vê o resultado, essa evolução no campo que a gente tem que manter. Esse, portanto, o técnico Felipe Moreira comemorando bastante esta primeira vitória da Ponte Preta no campeonato. A Macaca Boles volta a campo agora no próximo domingo, 11 horas da manhã, mais uma vez no estádio Moisés Zucarelli. Desta vez o adversário vai ser o Ceará, um dos candidatos também ao acesso à divisão de elite. Para esta partida, ainda há dúvida se o técnico Felipe Moreira poderá contar com o Fábio Sanches e também com o Jean Carlos. Os dois saíram contundidos na partida de ontem. O Jean Carlos, inclusive, precisou ser levado de carrinho da maca até a porta ali do vestiário, né, o túnel que dá acesso ao vestiário, por isso ainda é dúvida para a partida. No entanto, o técnico Felipe Moreira terá reforços, né? Poderá contar com as voltas do Matheus Jesus e também do Gé, que cumpriram suspensão automática por terem sido expulsos no jogo contra a Chapecoense. E fica a expectativa, a possibilidade também da volta do Elvis e do Leonaldi. São jogadores que podem pintar também liberados pelo departamento médico, ou seja, mais opções o treinador terá para montar o time que pega o Ceará. Confiança de volta, né? Afinal, se antes eram 3 partidas sem vitória, agora já são 2 partidas sem derrota nesta Série B
A Ponte espera, a partir desta vitória de ontem, Leandro Boles, começar a engatar uma sequência de bons resultados, somar mais pontos, maior número possível de pontos nesta Série B, difícil, complicada Série B do Campeonato Brasileiro. Falamos da Macaca aqui no Nossa Área. Valeu, Vladimir. Já ele volta atualizando tudo sobre o Guarani. Ontem, quem esteve comentando ao lado do Tigrão esta partida foi Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Ele conhece o riscado porque já esteve lá dentro. E aí, Gleger, como é que você avalia esta vitória da Macaca 2-0 no Botafogo? Leandro Boles, a Ponte Preta conquistou uma belíssima vitória na noite de ontem no Majestoso, 2-0, jogando com uma das equipes que até então eram 100% de aproveitamento, estavam invictas na Série B. A Ponte ganhou da equipe do Botafogo de Ribeirão, na minha opinião, jogando um futebol, mesmo que não tão apresentável, mas um futebol eficiente, marcando muito forte, tendo uma linha defensiva muito competente, apesar de alguns problemas, inclusive a do Fábio Sanches, por exemplo, que acabou sendo substituído no intervalo. Mas o técnico Felipe Moreira foi muito bem nas escolhas, escolheu uma estratégia bem definida, escolheu uma estratégia para vencer o jogo. E repito, a Ponte nesse momento, que fique muito claro, a Ponte não precisa jogar um futebol para encher os olhos de ninguém, a Ponte precisa de resultado, e foi o que Felipe Moreira conquistou ontem, um ótimo resultado, enfrentando o Botafogo no Majestoso. A expectativa é de que continue nessa crescente, continue esse futebol apresentando uma evolução para que a Ponte possa se fortalecer ainda mais na Série B. Agora, o primeiro passo já foi dado. Qual o primeiro passo? Aliás, 2 passos. Um empate fora de casa, jogando um bom futebol, e depois uma vitória jogando em seus domínios. Então, parabéns à Ponte e parabéns também ao Felipe Moreira pela estratégia bem definida e também pela boa escolha nas peças de um time ontem que nós vimos. Estava cheio de problemas de escalação, Boles. É isso aí, Gleger Zorzinho, olha, através do WhatsApp da Bandeirantes, na opinião do Abimael Costa, os 3 zagueiros na invenção do Felipe Moreira não deram certo. Teve sorte na mudança quando saiu o zagueiro Fábio no intervalo e a expulsão do zagueiro do Botafogo. Valeu esforços e raça do time. Onde a Boles, Kaique, França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Felipe Baral, Leonaldo, Felipinho, Elvis, Paulo Baia e Gé. Esse seria o time ideal para pegar o Ceará. O que você acha? Primeiro que a Ponte ainda não sabe a situação do Fábio Sanches, que ontem saiu no intervalo. Tem a volta também do Matheus Jesus. E pelo que o Felipe Moreira falou ontem na coletiva, eu acho difícil contar já com o Leonaldo, pelo menos pro início do jogo contra o Ceará neste domingo, 11 horas da manhã. Mas não deixa de ser um bom time. Vamos falar agora do Bugre, o Guarani que joga hoje, expectativa de frio, hein? Uma friaca lá em Caxias do Sul, nesse momento, na Serra Gaúcha, 16 graus, mas a temperatura pode chegar a 14 a 15 graus e fora a sensação térmica. Vladimir Catarino e o Bugre. Oi, Boles, informações agora do Guarani aqui no Nossa Área. Bugre que volta a campo hoje à noite, 7 horas da noite, contra o Juventude em Caxias do Sul, 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani até agora está impecável, né? 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento na competição. O Guarani teve, Boles, um pequeno contratempo na chegada ao Rio Grande do Sul. Segundo as informações passadas pela assessoria de imprensa do Bugre, no final da tarde de ontem, depois de já iniciados os procedimentos de aproximação e pouso no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, a delegação bugrina foi informada pelo comandante do voo sobre o fechamento das pistas devido às más condições climáticas na região e também sobre a necessidade de mudança de rota. Então, o Guarani teve que pousar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Após jantar no próprio aeroporto, a delegação seguiu de ônibus para Caxias do Sul. Então houve essa pequena mudança aí de rota, o time chegou por volta das 10 horas da noite em Caxias do Sul, mas aí já foi todo mundo bem acomodado, todo mundo dormiu tranquilo, sem problemas, mas apenas uma mudança aí de rota do Guarani. Ao invés de pousar em Caxias do Sul, teve que pousar em Porto Alegre e de ônibus até a Serra Gaúcha para o jogo contra a equipe do Juventude. Mas dentro de campo, com relação à formação da equipe, o técnico Bruno Pivetti mais uma vez deverá fazer mudanças. Ele tem dado, feito esse rodízio aí na escalação, até pela questão muscular, jogadores alguns sentindo bastante ao final das partidas, então o Bruno Pivetti deverá fazer mais uma vez mudanças. O Ivan Alvarinho novamente deve começar como titular, Boles, no meio-campo, no lugar do Matheus Barbosa.
Matheus Barbosa, que não jogou contra a equipe do Ceará, voltou na partida contra o Ituano, mas ainda não está totalmente bem, né, recuperado, 100% fisicamente, então o Alvarinho ganha a vaga no meio-campo. Outra novidade, Boles, a volta ao time titular do Bruno José. O Bruno José também não jogou contra a equipe do Ceará, ficou no banco de reservas naquela oportunidade, né? Aliás, nem sequer viajou, não foi a Fortaleza. Ficou no banco de reservas, na verdade, contra o Ituano. Entrou no decorrer da partida e agora o Bruno José começa o jogo como titular. Então, o Guarani para a partida de hoje à noite, com o Pegorari, né? Já que o Tony ainda está no departamento médico, sequer viajou para Caxias do Sul. Pegorari no gol, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Alvarinho, Wenderson, Regis, Bruno José, Bruno Mendes e Bruninho. Esse é o time do Guarani, que hoje pega a equipe do Juventude em Caxias do Sul. Guarani, portanto, quer manter o 100%, né? 2 times já perderam a condição de 100% nesse começo de rodada. A equipe do Criciúma, que empatou com o Londrina, não tem mais 100%, e o Botafogo, que perdeu para a Ponte Preta, também não tem a condição de 100%. Apenas Guarani e Vitória ainda estão com 100% de aproveitamento, tentam manter essa condição nesta rodada da Série B. Guarani pronto para pegar o Juventude, partida que vai ter transmissão da Rádio Bandeirantes. Falamos do Bugre aqui no Nossa Área. Valeu, Vladimir Catarino. E aí, Gleger Zorzin, o que você espera hoje do jogo do Guarani contra o Juventude, Gleger? Guarani que vai a Caxias enfrentar o Juventude na noite de hoje. Guarani que tenta aí manter, né, a invencibilidade na competição, tentando mais uma vitória. Eu acho que tem tudo para conquistar, viu, Boles? Tá jogando, mesmo que fora de casa, mas tá jogando um futebol convincente, tá jogando um futebol, sim, para conquistar bons resultados. E vai enfrentar o Juventude, que todos nós sabemos está cheio de problemas. Tomara, e creio eu, que o Guarani vença mais uma partida, fazendo aí a 4ª vitória consecutiva e dando um salto importantíssimo, né, para se manter no G4 e andando aí nesse início de competição, criando aquela gordura para a sequência da competição. Bora. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles.
É isso aí, estamos encerrando nossa área de hoje. Na sequência, na tela da Band tem os donos da bola e logo mais às 17 horas estaremos de volta com Esporte Debate. Lembrando que hoje é dia de jornada esportiva, 19 horas a bola rola em Caxias. Tem Juventude Guarani com a transmissão de Carlos Batista. Até lá! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com você. Esta é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Na hora de pedir peças para sua moto, não tenha dúvidas, porque é Nakata. E Tinta Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta quarta-feira, dia 3 de maio, juntos por aqui, torcendo muito realmente para que a gente possa ter tranquilidade nesse país. É inacreditável que as coisas a cada dia elas tendam a ter um movimento melhor, mas de repente parece que o trem descarrilha. Estava ouvindo atentamente aqui o programa do Datena, aliás, feliz com a volta dele, inclusive, mas não só por isso, mas principalmente pelo momento político, social e econômico da nação brasileira. É muito importante que a gente possa ter principalmente uma palavra que norteia muito aquilo que é o caminho, o melhor caminho do esporte, e eu acredito que seja o da vida também, que é a palavra equilíbrio, que todos estejam muito equilibrados para poderem tomar as mais importantes decisões. Aliás, por falar em equilíbrio, é algo interessante, porque as pessoas gostam muito de cobrar, mas elas não conseguem enxergar muito o porquê da cobrança, a não ser o resultado. E eu que sou um resultadista, estou muito a caráter para poder falar a respeito. O resultado para mim sempre será o senhor da razão, mas para que você possa atingir o resultado, você tem que dar os passos corretos. Não adianta você saber que o resultado é senhor da razão. Eu sempre digo o seguinte, até quando você tem dentro de uma equipe dois grandes inimigos às vezes até de morte dentro da mesma equipe, ambos têm uma coisa em comum. Talvez seja apenas uma coisa em comum, mas seguramente isso eles têm em comum, que é a vontade de ganhar. Todos gostam da vitória, a vitória faz bem para todo mundo, até para inimigos dentro do próprio coletivo, dentro do próprio time. Então, essa é uma coisa que pode ser ponto de referência para todos que fazem parte daquele grupo. Agora, essa é a única coisa. Todas as outras são variáveis que você precisa trabalhar para poder fazer com que aquele objetivo seja concluído. E aí a gente chega no Corinthians, né? Como é que um time que em 5 jogos teve 4 treinadores diferentes pode querer ter um resultado que não seja a derrota jogando contra uma equipe organizada, uma equipe que há muito tempo ela tem um padrão de jogo, há muito tempo ela vem dando trabalho para todas as equipes brasileiras, uma equipe que é jovem, é uma equipe que investe muito na sua base, investe muito no seu modelo, investe muito na sua estrutura e ao longo desses últimos anos tem conseguido revelar muitos jogadores a ponto de poder colocá-los no mercado e fazer com que a estrutura do clube cresça a cada temporada. Essa equipe é o Independiente del Valle. E aí você vai contra o Independiente del Valle, colocando o 4º treinador em 5 jogos